Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos falar sobre eleições municipais 2024, algumas curiosidades, principalmente aqui de Francisco Beltrão. Por exemplo, como que o MDB fez mais votos que o Novo e o MDB fez um vereador só, uma vereadora, e o Novo dois vereadores? Por que isso acontece, né? Outra coisa que me perguntam muito, por que não são os 17 mais votados que são os eleitos? Então é por conta do voto proporcional, que é um voto mais utilizado no mundo inteiro. Não é só o Brasil que inventou isso, não. É o sistema de votação para o legislativo mais utilizado no mundo. Então, vereador, deputado federal, deputado estadual é o mesmo sistema, voto proporcional. A majoritária, voto majoritário, prefeito, senador, governador, presidente da república. Então são essas diferenças. E aí nessa questão da majoritária é 50% dos votos válidos mais um, votos válidos mais um é que acaba elegendo. E a situação do voto proporcional é proporcional à coligação, ou partido, ou federação, enfim, quantos votos fazem. Por isso que é distribuído assim o número de cadeiras. Não estou aqui para questionar se está certo ou se está errado, mas só para explicar por que não são os números absolutos. Eu vou falar sobre tudo isso e mais um pouco, e também sobre a regra do 10%, a regra do 20-80, que isso tirou alguns vereadores. Por exemplo, a situação da diretora Edna. O partido não fez os 80%. A situação da Karen Teló, ela não fez os 20%, por isso não se elegeu. Então, são algumas situações. É o caso do 10%, né? Podia alguém ter sido eleito com 300 votos? Perfeitamente possível. Podia sim, em Francisco Beltrão, era possível alguém se eleger com 300 votos, e eu vou explicar isso por conta da regra dos 10%. Então, são algumas curiosidades que eu vou explicar para você a partir de agora. Mas antes, quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho para receber as notificações. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, alguma dúvida, que a gente vai trazer mais informações, mais conteúdo político para você aqui no nosso canal. Então, muito obrigado a você que está conosco. Eu vou colocar aqui a tela, então, da apuração dos votos. Essa é a tela do G1, para você ver. Então, o enfermeiro Júnior Nese, né, fez 2.061 votos, foi a segunda maior votação da história de Francisco Beltrão, ficou apenas atrás do Dr. Lúcio Duarte, que fez 2.445. E aqui, a apuração dos votos, a sequência é pela ordem de votação. E você vê lá na segunda página que quem ficou por último aqui é o Sidão. Mas o Sidão não ficou com a última vaga. Eu vou explicar para você por conta o que acontece. Quem ficou com a última vaga de vereador foi o Silmar Galina, que fez 902 votos. E eu vou explicar para você por que isso acontece. Eu vou levar em consideração os números do TSE, então foram 49.303 votos válidos em Francisco Beltrão, e tem uma pequena diferença aqui no site do UOL. O site do UOL considera 49 mil votação diferente, né? Aqui até que tá certo, mas eu vi aqui, deixa eu digitar aqui, ó, Francisco Beltrão, aqui, ó, Francisco Beltrão, aparece aqui a apuração, e aqui está aparecendo então 49.837 votos válidos, mas não está correto. A gente vai se basear pelo TSE, que é 49.303. E por que isso? Porque isso muda o quociente eleitoral de Francisco Beltrão, e é isso que define o que é o voto proporcional. Aqui o site do TRE de Santa Catarina, é bem interessante esse texto aqui, porque ele explica, né, como é que funciona a eleição para vereadores, o que mudou para as eleições de 2024. Então tem aqui a diferença do sistema proporcional e o sistema majoritário, que eu já comentei rapidamente antes, e como que é feito o cálculo. O cálculo do quociente eleitoral. Então você pega o total de votos válidos, que no caso em Beltrão foi 49.303, e divide pelas vagas disponíveis, que no caso em Beltrão são 17. Então aqui é Blumenau, né? 143 por 15, deu 9.000. Em Beltrão, você coloca aqui em cima 49.303 dividido por 17, vai dar um quociente eleitoral de 2.900. Então esse é o quociente eleitoral de Francisco Beltrão. Ou seja, todas as chapas fizerem 2.900, elas conseguem. Se a chapa fizer 2.900, elege um vereador. Então eu fiz uma planilha aqui para explicar para vocês a quantidade de votos por partido. O PSDB, por exemplo, teve 16 candidatos, fez 8.471 votos. E aqui já tem uma diferença, porque em 2020 o PSDB teve 20 candidatos e fez mais de 14 mil votos, né? Então caiu bastante.
Claro, não teve a situação do prefeito, né? O Kleber Fontana na reeleição puxou muitos votos, mas puxou mais de 1.400 votos de legenda, mas teve menos candidatos, teve 4 candidatos a menos. E não só por falta de candidatos, é porque mudou a regra. Antes era número de cadeiras mais 50%, eram 13 cadeiras mais 50%, então arredondando dava 20. E agora mudou, agora o número de cadeiras mais 1. Então são 17 cadeiras mais 1, cada partido ou federação podia ter no máximo 18 candidatos. Então o PSDB teve 16 candidatos, esses 16 candidatos somaram 8.471 votos, foi o partido que mais fez votos para vereador em Francisco Beltrão. E aí a gente define o quociente partidário, né? O quociente partidário, vamos voltar aqui no site do TRE de Santa Catarina, que aqui embaixo está o quociente partidário. O que é o quociente partidário? Você pega os votos válidos do partido, aqueles 8.471 do PSDB, e divide então pelo quociente eleitoral, que no caso é 2.900. E aí vai dar o número de vagas, né? Então eu fiz isso com todos. Então aqui, ó, você dividir 8.471 por 2.900, que eu coloquei aqui, que é o quociente eleitoral, vai dar 2,9. Ou seja, o PSDB na primeira rodada já elegeu 2 vereadores, né? Então eleitos pelo... Eu coloquei aqui o Júnior Nese e o Oberdan Sareta foram eleitos já pela primeira rodada. O PP teve 17 candidatos que fizeram 6.313 votos. Então eles conseguiram um quociente partidário de 2,1, ou seja, já elegeu 2 de primeira, que foi o Pedro Tufan e o Nildo Gás. O Podemos, com 18 candidatos, fez 5.519 votos, né? Então elegeu um vereador apenas na primeira rodada, que é o Fernando Misturini, que foi o primeiro da chapa. Quase elegeu 2, né? Faltou pouquinho para eleger o segundo já na primeira rodada. O MDB foram 18 candidatos que somaram 5.259 votos. 5.259 dividido pelos 2.900, que é o quociente eleitoral, então o total de 1,8. Então elegeu apenas uma vereadora na primeira rodada, que foi a enfermeira Annelise. O PL com 16 candidatos, 5.175, quociente partidário 1,7. O Novo, 4.781 e fez então 1 na primeira rodada. E aqui que é a curiosidade, né? Porque o Novo fez 4.781 e fez 2 vereadores. E o MDB com 5.259 fez apenas 1. Daqui a pouco eu vou explicar por que disso. Mas na primeira rodada o Novo elegeu apenas um vereador, né? Que foi a Aline Biazus, que acabou sendo eleito na primeira rodada. E a federação PT e PV, com 15 candidatos, aqui está escrito candidatos, é um erro de digitação meu, então fez 6.717 votos. Você soma os votos do PT e PV, porque é uma federação. O que é a federação? A federação é como se fosse uma coligação de antigamente, só que a diferença para a coligação é que é vertical, ou seja, decide lá em Brasília quem vão ser os partidos aliados, e no Brasil inteiro tem que seguir a mesma federação. Então o PT, PV e PCdoB, eles compõem uma federação. Mas em Francisco Beltrão não teve PCdoB, por isso que eu desconsiderei aqui, deixei apenas PT e PV. Então na primeira rodada eles já fizeram 2 vereadores, que foi o Marcos Folador do PT e o Thiago Correia do PV. Os demais não conseguiram fazer na primeira rodada. O PSD, por exemplo, ficou com 0,8, né? O PDT, enfim, então não fizeram. Então na primeira rodada foram eleitos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então 10 vereadores foram eleitos na primeira rodada do sistema proporcional de votação. E aí, agora vai para sobras, certo? Aqui vai para sobras. E a gente vai voltar lá para o site do TRE, que ele vai explicar um pouquinho mais sobre as sobras, como é que é feito o cálculo da média. Então são os votos válidos do partido, divididos pelo quociente partidário mais 1. Por que mais 1? Pela vaga que ele está pleiteando. Então isso vai dar a média do partido. Então eu fiz isso com todos. Você pegar aqui, ó, o caso do PSDB, 8.471 votos válidos ele fez, dividido pelas 2 vagas que ele já fez, que é aqui do Júnior Nese e Oberdan Sareta, mais 1 que é a vaga que ele está pleiteando, e foi aqui que o PSDB elegeu a Maria de Fátima, porque a média ficou 2.823,66, ou seja, é maior do que todos os outros partidos. Então a 11ª vaga foi para a professora Maria de Fátima. Então se fossem 11 vereadores em Francisco Beltrão, como é em Pato Branco, somente até a Maria de Fátima teriam sido eleitos. Então a Maria de Fátima, embora teve uma votação menor do que muitos outros, mas ela seria a 11ª vaga vereadora em Francisco Beltrão. E aí, vamos voltar lá para o site do TRE, porque a partir
acaba mudando. Então, por exemplo, a outra vaga restante, a primeira vaga restante, você dividiu os votos válidos pelo número de vagas do quociente partidário mais 1. E aí você tem aqui o partido A e o partido B. Só que na segunda vaga restante, o partido B, que antes tinha conseguido a vaga, ele antes estava 2 vagas mais 1 e agora ele está 2 vagas mais 1, porque ele já conseguiu essa vaga obtida aqui em cima, então ele já tinha 2 pelo quociente partidário, mais 1 pela média e ele está pleiteando a quarta média. Então antes ele tinha 8.333 de média, agora ele tem 6.250 de média. Então eu fiz exatamente isso, para a gente entender quem que foi eleito pela 12ª cadeira. Então o PSDB, que ele tinha uma média de 2.823, ele ficou aqui, ó, dividindo por 2 vagas aqui, que são a do Júnior Nese e o Ober da Sareta, mais a vaga da Maria de Fátima, mais a vaga que está pleiteando. Então a média do PSDB baixou para 2.117. Aí você pega de todos os outros partidos, quem teve a melhor média foi o Podemos, e é aqui que elegeu o Sidão. Então o Sidão, embora tenha 695 votos, ele se elegeu com a 12ª cadeira. Então se fossem 12 vereadores em Francisco Beltrão, o Sidão estaria dentro desses 12. Isso é a questão do voto proporcional. E aí, a 13ª cadeira, que acontece uma curiosidade muito interessante. Aqui seria a vaga do MDB. Né? A vaga do MDB, porque o MDB, aqui você divide, ó, o Podemos, ele estava com 2.759 de sobra, e ele dividindo agora com mais 1, ele foi para 1.839. E aí quem teria a maior média seria o MDB, ó. A MDB teria 2.629. Só que aí entra a regra do 80-20, né? O que é a regra do 80-20? A partir da segunda rodada, ou seja, a partir das sobras, a chapa, o partido, enfim, precisa ter 80% do quociente eleitoral. O que é 80% do quociente eleitoral? 2.320 votos. E foi por isso que o PDT não conseguiu fazer vereador, porque, olha só, o PDT fez 2.043. Ele precisava ter 2.320 para fazer uma cadeira, e não conseguiu. Então, é por isso que caiu por terra essa situação do PDT eleger um vereador. O MDB, ele fez 5.259, ele fez votação para 2 vereadores. Só que acontece a regra do 80-20. O partido tem que ter 80% do quociente eleitoral e o candidato tem que ter 20% do quociente eleitoral. E o que é 20% do quociente eleitoral? 580 votos, né? Porque 10% é 290, 20% é 580. E a Karen, se a gente for olhar aqui no resultado, a Karen Teló, ela fez 496 votos. Né? Ela é a primeira suplente do MDB. A Annelise fez, se você for analisar mais para cima aqui, a Annelise 787, e aí você vai baixando. A primeira que aparece do MDB é a Karen Teló. Então, a Karen, se tivesse feito 580 votos, ela seria vereadora em Francisco Beltrão. Faltou muito pouco mesmo para a Karen. E também para o Irineu Vesga, que está aqui. Né? Então, faltou muito pouco mesmo para o MDB fazer a segunda cadeira. Então, como ele não fez a segunda cadeira, então eu já tirei até dos próximos aqui. O MDB já está de fora das outras sobras. E aí, com isso, quem fez a 13ª cadeira foi o Dili Tonello, o PSD. Né? Então, o PSD, você pode olhar aqui, ó. Ele não entrou na primeira rodada, ele não teve o quociente partidário. Ó. Se você dividir 2.592 pelos 2.900, que é o quociente eleitoral, fica 0,8. Então, não fez vereador na primeira rodada. Só que ele entra na sobra, porque ele tem acima de 2.320, que são os 80%. Então, ele entra, o PSD entra e o PDT não entra na sobra. Então, se você dividir aqui, ó, 2.592 por 1, que é a vaga que ele está pleiteando, claro, vai ficar 2.592. E aqui na 13ª cadeira que o Dili entrou. Então, se fossem 13 vereadores, como foi em 2020, o Dili seria a 13ª cadeira. E aqui, a 14ª, aí eu já dividia 2.592 por 1, que é a vaga do Dili, mais 1, que é a vaga que está pleiteando na próxima sobra. E aí já baixou a média para 1.296. E aí quem teve a melhor média aqui foi o PL. O PL elegeu aqui o Bruno Savarro. Então a 14ª cadeira foi para o Bruno Savarro do PL, por média. A 15ª cadeira, aí você já diminuiu aqui o PL, já foi para 1.725. A 15ª cadeira foi para o pastor Júlio Espada. Então, o Novo, com 2.390, acabou fazendo. E por isso que o Novo, com menos votos que o MDB, fez 2 vereadores. Porque o vereador, que no caso aqui é a Karen, ela não fez 20% do que é o quociente eleitoral. Então, a 15ª cadeira foi para o pastor Júlio Espada. A 16ª cadeira, aqui eu já baixei, eu já dividi o Novo, né? Então ficou
baixou para 1.593. Aí quem tem a melhor média aqui é a Mara Urbano do PT. Então, aqui que entrou a vaga da Mara Urbano, né? Que ela acabou entrando nessa vaga aqui. Então, a situação aqui, na verdade, é 2, né? São as duas vagas, eu acabei errando a digitação aqui. Então, aqui, ó, a vaga do Marcos Folador e do Thiago Correia está aqui, e mais um que ela estava pleiteando, que é a da Mara, está aqui. Então, entra a Mara nessa vaga aqui, com a 16ª cadeira. E quem entrou com a última cadeira, então, o Silmar Galina. E aqui eu mostro por quê, porque aqui o PT-PV, né, dividindo por 13, baixou já para 1.679, e quem ficou com melhor média é o PSDB de novo, que dividiu aqui, ó, a vaga do Júnior Nese e do Berdan, mais a vaga da Maria de Fátima e a vaga do Silmar Galina, e ficou em 2.117. Por 41 votos, o PSDB superou o PP. Se a chapa do PP, preste bem atenção, se a chapa do PP, esses 17 candidatos aqui, fizessem 41 votos a mais aqui, nesses 6.613, a Helenir Maciel teria a 17ª vaga e não o Silmar Galina. Então o PSDB fez a 4ª vaga raspando, né? Foi realmente algo bem interessante para ser observado, e que aqui entrou então o Silmar Galina com a 17ª cadeira. E é interessante também mostrar aqui a questão dos votos por legenda, né? Por partido, né? Que o site do UOL traz, que é bem interessante. E você vê bem nítido aqui que quem tem candidato a prefeito realmente faz mais votos de legenda. O PSDB em 2020 fez mais de 1.400 votos de legenda e agora fez só 97, porque não teve candidato a prefeito do PSDB, né? E você vai ver pelos demais, ó, PP 86 votos de legenda, o Podemos 56, aqui o MDB foi o que mais fez de legenda, foi 545, né, por conta do prefeito eleito Antônio Pedron. Então, muitas pessoas também acabam se enganando na hora de digitar, vão votar para vereador e acabam digitando, por exemplo, aqui o 15 e confirma, e acaba indo para a legenda do vereador, né? E também votam propositalmente, né? O PL teve 120 votos de legenda, o Novo teve 64 votos de legenda, o PT teve 116 votos de legenda, o PSD, que é o partido do Bonete, ó, a segunda maior votação de legenda, 278 votos de legenda, o PV, que é o partido da doutora Rosa, foi a terceira maior voto de legenda, 133 votos de legenda, o PDT 74, o PSB fez 23 votos de legenda, o Agir fez 35 votos na legenda e o PSOL fez 5 votos de legenda, fez 358 no total e fez 5 votos de legenda. E esses votos de legenda ajudam sim na chapa de vereadores, né? Então, na última eleição, isso contou bastante. E aqui tem algumas curiosidades que eu anotei sobre cada partido. Então, o PSDB precisava fazer 10.550 votos para fazer a 5ª cadeira. Faltaram 2.079 votos. Então, se você considerar que em 2020, só de legenda, o PSDB teve mais de 1.400 votos, né? Então, praticamente a legenda fez a 5ª cadeira na última eleição. Mas agora não teve esse diferencial o PSDB, e por isso que só fez não, né? Fez bastante, né? 4 cadeiras é bastante. O PP precisava, então, eu já comentei antes, de 41 votos a mais para eleger 3 vereadores. Aqui entraria daí a Helenir Maciel. O Podemos, faltaram 835 votos para o Podemos eleger 3 vereadores. Aí entraria o Quintino Girardi. Então, essa curiosidade, que a Karen Teló seria vereadora com 580 votos, faltaram apenas 84 votos para ela. O PL precisava de 1.179 votos para eleger 3 vereadores. O Novo precisava 1.573 votos para fazer a 3ª cadeira. A Federação PT e PV precisava de 1.755 votos para fazer a 4ª cadeira. Aqui outra curiosidade, se o PSD fizesse 272 votos a menos para vereador, não teria atingido os 80% do quociente eleitoral, e aí o Dili não estaria eleito, que é o que aconteceu com o PDT, né? O PDT faltaram 277 votos para o PDT atingir os 80% do quociente eleitoral e eleger a diretora Edna. Então, para explicar um pouquinho melhor, esses 13 candidatos do PDT, se eles tivessem feito mais 277 votos, a Edna seria
vereadora, porque ela fez mais de 1.000 votos, né? Ela fez mais de 1.000 votos e acabou não se elegendo. E ela não fica nem de suplente, né? Ela fica como não eleita, porque a chapa acabou não fazendo o quociente eleitoral, os 80%. Aqui faltaram 941 votos para o PSB atingir os 80%. E conseguir uma cadeira. O Agir teve a pior média de votos por candidato, 37,8 votos por candidato, e é bem curioso isso, porque foi uma chapa cheia, né? O limite máximo de candidatos, o Agir teve 18. E para você ter 18, tem aquela cláusula de gênero, que é 70-30. Então, se são 70% homens, tem que ter pelo menos 30% mulheres e vice-versa. E o Agir tinha, sim, o mínimo de mulheres aqui. Então, fez apenas 681 votos. O Agir. E o PSOL teve apenas 2 candidatos, né? Que é algo muito difícil de se eleger algum vereador. Então, os 2 candidatos do PSOL precisavam somar juntos 2.900 votos para fazer uma cadeira, né? Então, é bem difícil mesmo. E eles acabaram fazendo 358 votos para vereador. Então, tem outra curiosidade também, que é, vamos supor essa situação do Agir, né? O que seria o mínimo de voto para alguém ser vereador em Francisco Beltrão em 2024? E aqui prestem bem atenção, porque só vale isso para a primeira rodada, que é do quociente partidário. Então, o mínimo para você ser vereador em Francisco Beltrão é 10% dos 2.900, que é o quociente eleitoral. Então, para ser vereador em Francisco Beltrão, você tem que ter, no mínimo, 290 votos, certo? Alguém podia ter sido eleito em Beltrão com 290 votos? Sim, alguém podia ter sido eleito vereador com apenas 290 votos. Só que, claro, é muito raro acontecer isso, precisa alinhar todos os planetas, enfim, é algo muito raro, mas que é possível, é possível. Então, vamos supor aqui, ó, que os 18 candidatos do Agir conseguissem o quociente eleitoral. Então você pega 2.900, dividir por 18, vai dar uma média de 161,1, 162. Então, se cada candidato aqui do Agir tivesse 162 votos, o Agir teria os 2.900 suficiente para fazer aqui, ó, em vez de estar 0,2, aqui estaria 1. Então teria 1. Só que o mais votado, que é o único que seria eleito, ele teria que ter no mínimo 290 votos. Então, se o Agir tivesse essa média, né, 161, e o primeiro tivesse 290 votos, aí o Agir teria um vereador eleito com 290 votos. Então, é possível sim. Só que isso só vale na primeira rodada. Na segunda rodada, que é o voto de sobras, aí não vale. Aí entra essa aqui do 80-20, ó. A partir da segunda rodada, que é a das sobras, é preciso considerar a regra do 80-20%. Ou seja, o partido tem que fazer 80% dos 2.900, que são 80% de 2.900 é 2.320, por isso que o PSD fez e o PDT não. E o vereador, o candidato a vereador, tem que fazer 20% dos 2.900. Então, 10% é 290, 20% é 580. Foi por isso que a Karen não entrou, né? Ela não fez 580 votos. Então, por isso que o PDT não fez o segundo vereador. Corrigindo, por isso que o MDB não fez o segundo vereador. Só que tem uma curiosidade, se o MDB tivesse feito aqui o suficiente para 2 aqui, ó, tivesse feito um pouquinho mais aqui para 2, ou seja, vamos pegar aqui, ó, 2.900 vezes 2. Se aqui o MDB tivesse feito 5.800 votos, aqui estaria 2. Né? Aqui teria 2. Aí aqui sim a Karen seria vereadora, porque na primeira rodada você precisa ter 10%. A partir da segunda rodada você tem que ter 20% dos 2.900, que é o quociente eleitoral. É um pouquinho complicado, mas é a regra e a gente tem que seguir a regra, né? Então, são algumas curiosidades das eleições municipais aqui de Francisco Beltrão. Isso aí tu pode seguir para tudo. Todos os outros municípios podem seguir essa mesma regra, que é válido e também serve para deputado, né? Então aqui está toda a apuração dos vereadores aqui de Francisco Beltrão no TSE. Quem tiver dúvidas pode pedir que a gente vai esclarecer. E se você tiver mais alguma sugestão, né, de conteúdo, pode deixar aí nos comentários que a gente vai buscar mais conteúdos como esse para esclarecer um pouquinho mais para você. Beleza? Muito obrigado. Obrigado mesmo. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, por isso que eu trouxe aqui para o YouTube. E sempre que tiver algo, a gente está aí à disposição. Valeu e até a próxima.